Fala galera, sejam bem-vindos de volta ao nosso canal. No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade àquela sequência de vídeos na qual nós estávamos falando do Hadoop. Mas antes da gente continuar, se vocês curtiram o vídeo, dê um joinha, se não curtiram pode dar um like. Não se esqueçam de se inscrever no canal para que vocês recebam as notificações do nosso vídeo que continue postando, beleza? O que vamos ver hoje sobre o Hadoop? Em vídeos passados nós falamos sobre o ecossistema, onde eu fui explicando para vocês ali uma das principais ferramentas dentro do ecossistema, e também mostrei como fazer o download e a instalação da máquina virtual da Cloudera com o ecossistema Hadoop instalado, tá? E o objetivo é a gente discorrer sobre cada uma daquelas ferramentas. Então, a primeira ferramenta que a gente vai ver, que a gente viu inclusive na apresentação, foi o HDFS, Hadoop Distributed File System, certo? O sistema de arquivo distribuído do Hadoop. O que nós vamos ver? Como fazer carga de arquivos do Hadoop, como fazer carga de arquivos dentro do HDFS, tá? Que é o sistema de arquivo distribuído, beleza? Ó, eu já vou partir logo para o ponto como a gente faz isso. Eu vou assumir que vocês já tenham aberto essa máquina virtual da Cloudera aí, tá? E a gente vai começar a executar os comandos aqui. Eu vou deixar isso daqui assim e vou aumentar um pouquinho, tá? Primeiro eu vou executar o comando, mostrar para vocês como colocar os arquivos lá e visualizar. Depois vou explicar alguns conceitos que acredito são importantes, para não ficar uma coisa muito chata de eu ficar explicando muito conceito e vocês acaba perdendo assim interesse, porque o objetivo é ser mais prático, né? Então vamos para a parte mais prática. Então vamos lá. Para eu carregar arquivos dentro do HDFS, que é o Hadoop Distributed File System, partindo do ponto que quando eu carrego um arquivo dentro do HDFS, se eu estou trabalhando com um cluster, esse arquivo vai ser distribuído dentro do meu cluster, certo? Então ele vai pegar e colocar uma cópia desses arquivos em blocos em cada um do meu cluster ali. Então vamos ver. Para eu poder trabalhar com Hadoop Distributed File System, com o sistema distribuído do arquivo, do Hadoop, aqui da máquina, né, virtual, do Hadoop no geral, né? Eu uso esse comando hdfs dfs traço, e aqui é onde eu vou colocar o comando no qual eu desejo trabalhar dentro do HDFS. Muitos dos comandos que vocês vão ver aqui, eu vou colocar um help, são iguais aos comandos que são utilizados no Linux, que facilita muito o trabalho aqui quando você vai precisar fazer alguma coisa usando o HDFS diretamente, tá? Aqui a gente está falando do HDFS, tá? Não é o Hive ainda. Então, não estamos trabalhando ainda, não criamos nenhum código de MapReduce, só o HDFS. Isso aqui é só o sistema de arquivos distribuído, tá? Então, vou subir aqui um pouquinho. Nesse help aqui, você vai ver todas as variações que você consegue utilizar usando o HDFS DFS ali, tá? Embora você tenha essas opções aqui, eu super recomendo que vocês verifiquem através da documentação, porque muitas vezes aqui não fica muito claro, tá? De como o comando funciona, enfim. Você pode ver que aqui em cima, ó, tem muitas variações, ó, tá vendo? De chmode, copy, df, do, ver o tamanho, tem muitas opções que eu posso utilizar ali. A partir daquele comando hdfs, você pode ver que eu tenho um comando aqui também, ó, o cat, que no Linux serve para você ver o conteúdo de um arquivo. Aqui dentro do HDFS é o mesmo cenário, tá? Mas é só para vocês verem como é que funciona aqui a questão do help, vocês precisarem utilizar outro comando. Então vou dar um clear aqui. O nosso objetivo é carregar arquivo aqui dentro. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é usar o hdfs dfs-ls para que eu faça uma listagem do que eu tenho dentro do meu ambiente distribuído, que eu já tenho lá. Se eu já tenho pastas criadas, arquivos lá dentro, então eu vou colocar no barra, que é o diretório principal do meu sistema distribuído aqui, tá? Essa máquina virtual, ela é uma é um cluster pseudo distribuído, tá? Então, assim, o que eu tenho aqui? Eu tenho algumas pastas ali, tá? Eu já verifiquei, eu sei que nas outras pastas não tenho permissão para escrever. Isso é uma característica da máquina virtual, tá? Nessa pasta temp eu tenho.
Então, vamos ver o que temos dentro dessa pasta temp. Então, vou executar o mesmo comando, colocar aqui, ó, tmp. Então, eu tenho essas pastas ali dentro. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma nova pasta ali dentro para que eu faça o load dos arquivos, tá? Então, para eu criar uma pasta no Linux, eu uso o comando mkdir aqui, usando o HDFS DFS, é o mesmo cenário. E aí eu preciso colocar o diretório. O meu diretório é o tmp barra dados, tá? Eu vou criar uma pasta chamada dados. E aí eu executo. Ó, ele não me gerou nenhuma mensagem de erro. E eu vou vir aqui e executar aquele comando ls barra tmp, só para ver se a pastinha está lá. A pasta está lá? Está lá, ó, pasta dados. Dentro da pasta dados eu não vou ter nada, porque eu não subi nenhum arquivo ali, tá bom? E aqui nessa máquina eu vou dar um clear. Eu já fiz download de alguns arquivos, tá? Então eu vou vir aqui em CD, downloads, vou dar um ls-l aqui. Eu tenho algumas pastinhas, eu tenho duas pastas ali com dados que eu fiz download para essa máquina virtual para poder fazer esse load e exemplificar para vocês. Então tem aqui, ó, os dados COVID. Então eu vou vir aqui, ó, dados COVID. Vou dar um vou dar um clear primeiro para limpar a tela, ls-l. Então eu tenho esses arquivos aqui, tá bom? E uma pastinha que eu chamei ali de retorno, que é para eu mostrar para vocês como eu faço o load do arquivo lá no HDFS e como eu faço para trazer o arquivo de volta também, tá bom? Então aqui o que a gente vai fazer? Eu vou pegar todos os meus arquivos que são CSV, tá? E vou jogar lá para dentro do sistema distribuído. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou executar o comando hdfs, dfs, traço, o comando que eu vou utilizar, para carregar os dados no Hadoop é o put, tá? Que é de colocar alguma coisa lá dentro. E aí eu especifico o diretório dentro do meu sistema distribuído, que é aqui o meu, não é user, né? tmp barra dados, certo? Só que aqui, ó, antes eu tenho que colocar qual que é o arquivo. Eu posso colocar o nome de um arquivo específico aqui, tá? Ou especificar todos os arquivos de uma extensão específica. Nesse caso, eu posso utilizar aqui o asterisco.csv, tá? Então, o que eu estou falando para ele? Que eu quero que ele coloque todos os arquivos CSV desse diretório que eu estou atualmente dentro do meu sistema distribuído na minha pasta chamada dados, tá? É isso que eu estou fazendo. Então, eu vou dar um Enter aqui. Se não apresentar nenhum erro, ele vai copiar os arquivos lá dentro. Pronto, ele já copiou. Agora a gente faz o que? Vamos rodar aquele ls que a gente tinha feito dentro da pasta dados. Tá aqui. Eu estou com os meus dois arquivos aqui já carregados no meu ambiente e eu posso utilizar ele num Hive que a gente vai ver mais para frente como fazer a carga desses dados, o load lá dentro do Hive, tá? Para eu recuperar esse arquivo para um diretório específico para que eu trabalhe com ele de uma outra forma. Um exemplo, eu quero tirar esse arquivo do Hadoop e quero utilizar ele em uma outra ferramenta, tá? Eu vou dar um exemplo do Power BI. O Power BI também conecta no HDFS aqui, mas vou dar um exemplo que eu quero trabalhar com ele por fora. Puxar esse CSV para a minha máquina local para trabalhar com uma outra ferramenta, o Power BI no exemplo. Então, como é que eu faço isso? Aqui dentro da minha pasta atual tem essa pasta chamada retorno, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, dar um CD nessa pasta, vou ver se tem alguma coisa dentro dela. Tem um arquivo ali, eu vou dar um RM nesse arquivo, tá? Para não ter nada ali dentro. Deixa eu ver. Sudo rm, e aí eu vou pegar esse aqui. Pronto. Tá, vou dar um clear aqui, ls-l. Eu já peguei o nome, eu já sei qual que é o nome do arquivo que... Vamos abrir uma nova aba aqui. E eu vou aumentar do mesmo jeito que eu fiz com o outro. Aqui e aqui. Beleza. E aí, eu vou dar um hdfs, dfs, -ls, barra tmp, barra dados, tá? Só para a gente ter aqui o nome dos arquivos que eu tenho lá dentro, para ficar mais fácil para a gente copiar. Então, vamos pegar esse daqui, ó, né, que é o global, o covid.csv. Então, vou vir aqui e vou dar um copy nesse cara.
E aqui eu vou usar o comando para poder puxar para dentro dessa pasta. Eu já estou dentro da pasta, tá? Então eu vou dar um hdfs dfs -get e aí eu uso o diretório, coloco aqui o diretório dados barra o nome do arquivo, tá? Então o que eu fiz aqui, né? O get, que é o comando de conseguir, eu vou pegar de lá de dentro do meu ambiente distribuído, do meu Hadoop Distributed File System. E eu especifico aqui qual que é o caminho que está o arquivo e o nome do arquivo, tá? Se fosse puxar um grupo de arquivos, o cenário seria o mesmo, né? Uso o asterisco aqui, todos os arquivos com uma extensão específica, tá? E aqui dou um Enter. Eu dou um Enter aqui, se não der nenhum erro, eu dou um ls-l, o arquivo está aqui. Então já recuperei, tá? Isso aqui é uma forma da gente fazer a carga de arquivos dentro do Hadoop, tá? No HDFS. Agora eu vou mostrar para vocês, abra o browser aí da máquina virtual, vocês vão ver esse cenário aqui, tá bom? Esse cenário aqui tem todas as ferramentas que contemplam aqui essa máquina virtual da Cloudera, tá? Com todo o ecossistema Hadoop. E aqui também tem, vou dar uma aumentadinha aqui, eu não sei se não vai aumentar ali. Aqui tem ó, um atalho para o Hadoop. Nesse atalho do Hadoop, vocês vão ver aqui ó, o HDFS Name Node, HDFS Secondary Name Node e o HDFS Data Node. Eu vou falar para vocês sobre esses três, depois no próximo vídeo a gente vai entrar nessa parte do Yarn, que é o gerenciador de recursos da máquina, tá? Então aqui ó, o Name Node, ele é responsável ele tem todas as informações sobre os nós, né, de toda a máquina aqui, de quanto que eu tenho disponível de memória que eu tenho na máquina, a quantidade de disco que eu tenho na máquina dentro dos meus clusters. Então ele tem aqui as informações, ele é como se fosse um metadados que tem todas as informações aqui dentro do meu cluster. Esse secondary name node, esse aqui a gente chama de node master, né? Ele que faz todo o gerenciamento do nosso cluster ali, tá tudo dentro dele. Então, e esse secondary name node aqui, ele é basicamente a mesma coisa desse meu name node, só que ele tem uma réplica, né? Uma réplica desse meu name node. Por quê? Se por um acaso eu tiver algum problema nesse meu name node, o secondary name node ele assume, tá? E ele contém as mesmas informações de todo o meu cluster aqui. O meu data node ele é responsável por é, armazenar os dados que são carregados, certo? No meu name node eu não armazeno nenhum dado, nenhum arquivo, nada fica armazenado aqui no name node, somente nos meus data nodes. Eu posso ter vários data nodes, certo? Eu posso ter também dois name nodes, enfim. Eu posso ter vários data nodes e uma vez que eu faço a carga do meu arquivo dentro do meu data node aqui, ele vai pegar esses arquivos e distribuir, né, dentro de vários outros datanodes que eu tenho. Então, ó, se eu entrar aqui, deixa eu só dar uma aumentadinha aqui. E vamos aqui, Overview, que esse aqui é o meu name node, certo? Então tem aqui o meu name node e aqui no meu name node eu tenho todas as informações, certo? Da capacidade que eu tenho de memória do meu cluster, a quantidade de cluster ele vai mostrar ali para mim, a quantidade de máquinas de data node ele vai mostrar ali para mim quando entrar na parte de data node. Ele mostra aqui o quanto que eu tenho usado, o quanto que eu tenho disponível, tá? Os percentuais do data node aqui também, beleza? Certo. Esse aqui é o meu name node e eu tenho aqui também as informações do meu data node. Aqui no meu data node ele mostra quantos nó tem, como eu estou com um pseudo cluster, que é tudo uma máquina só, tenho apenas uma barrinha aqui. Se eu tivesse mais de uma, eu ia ter mais barrinhas aqui, tá bom? E aqui são todas as informações. Outra forma que eu tenho de trabalhar com esses mesmos dados é usando essa ferramenta que é a RU, tá? É uma ferramenta própria da Cloudera, tá? Que faz o deploy de algumas ferramentas aqui dentro desse cluster para a gente. Então, se eu vier aqui em Query, eu consigo trabalhar aqui em editor com esse cara, consigo trabalhar com Impala, com Hive, com Pig, tá? E também, aqui, quando eu estou trabalhando aqui com Impala, que ele é basicamente igual ao Hive, mas só que ele é muito mais rápido, tá? Trabalha de uma forma muito mais rápida que o Hive. Aqui é o meu database, certo? O Impala, que eu vou trabalhar com ele aqui, tem o Hive e tem o Impala, tem os dois, tá? Então tem o meu database aqui, tem o meu database Hive,
tá bom? E aqui nesses dois papelzinhos aqui eu tenho o meu HDFS, tá? E aqui eu consigo subir arquivo também. Então, se eu vier aqui em Temp e atualizar aqui, eu tenho aquela minha pasta chamada dados, tá? Se eu voltar aqui um diretório, eu tenho exatamente o barra onde vocês viram lá que tem um temp, tem tudo. Então, eu venho aqui no meu diretório temp, venho aqui na minha pasta chamada dados, e aqui eu posso subir um arquivo. Como é que eu faço para carregar um arquivo dentro do meu HDFS usando essa ferramenta aqui? Essa ferramenta ela é uma web application para dar deploy de outras ferramentas do ecossistema também, tá? Aqui tem um HDFS e essas outras que eu havia mostrado para vocês aqui. E aqui eu venho clicando no maisinho e simplesmente seleciono. Então, eu vou selecionar esse arquivo aqui que é o XLSX, arquivo Excel. E subo aqui. Pronto, tá aqui. E isso também abre um leque para que eu mostre para vocês também que você pode subir qualquer tipo de arquivo dentro do HDFS, exatamente qualquer tipo. Você pode subir qualquer tipo, uma imagem. Então, quer ver? Ó, vou pegar aqui, vou vir aqui, vou voltar a um diretório, vou pegar aqui uma imagem, um arquivo JPG, está aqui. Já está lá no meu ambiente, tá? Qualquer arquivo eu posso trazer para o meu repositório e ele vai fazer exatamente esse cenário que eu falei para vocês, vai distribuir dentro do cluster. Eu não vou conseguir mostrar para vocês aqui através desse datanode, porque a configuração dessa máquina aqui é um pouco diferente, tá? Essa máquina aqui. Mas eu vou mostrar para vocês numa máquina com o Hadoop que eu criei do zero. E lá eu tenho toda a parte de gerenciamento, eu consigo controlar tudo, eu sei como funciona todo o ecossistema de instalação lá dentro, diferente dessa máquina aqui da Cloudera. Que eu não explorei ela inteira para saber como que tá, onde está cada coisa, mas lá você consegue exatamente ver como é que o Datanode está fazendo a quebra dos arquivos em bloco, né? Porque cada um lá dentro do Datanode ele vai quebrar em alguns blocos, vai fazer a distribuição, se você tiver mais de um Datanode vai distribuir lá e vai quebrar em alguns blocos, tá bom? Pega um arquivo e quebra o arquivo em alguns blocos dentro de cada um dos Datanodes, beleza? Isso daqui eu queria mostrar para vocês, pessoal, essa parte de carga e o HDFS, uma breve explicação de como funciona, né, o name node, data node, nó master e os slave, né, o nó principal e os data nodes são os slaves. No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer a carga, né, fazer a carga de um arquivo usando o Hive. Tá? A gente vai usar o Hive e mais para frente a gente usa o Impala, né, que é aqui a própria ferramenta da Cloudera para que a gente consiga trabalhar com essa mesma carga de forma mais rápida, mas a princípio a gente vai usar o ecossistema diretamente só as ferramentas do Hadoop, né, cru, que é o Hive, para fazer a carga dos dados. E eu também já vou explicar para vocês como que funciona na prática aqui, né? Como é que o Yarn ele trabalha aqui na prática, né? Yarn MapReduce. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero vocês no próximo. Até lá!